Irmãos, eu quero liberar uma palavra para o seu coração nessa noite, liberar algo que o Senhor gerou na minha vida, liberar algo que o Senhor gerou para estar compartilhando, para compartilhar com você nessa noite, né? E algo que Deus me deu, algo que Deus gerou ao longo dessa semana, e ao longo da semana foi um tempo assim de muita coisa que Deus falou no meu coração, que Deus revelou a mim, e Ele me levou lá para o livro do profeta Ageu, e a palavra que eu tenho para você nessa noite é tempo de recomeçar. Você pode dizer comigo, tempo de recomeçar. Amém. Pode botar para nós aí. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso 1 ao verso de número 9. Ageu 2, 1 a 9. Quero saudar você que está nos vendo pela internet, nesse vídeo. Fique aqui até o final dessa transmissão, que Deus possa abençoar a sua vida. Irmãos, nós temos um alcance muito grande através da internet. O vídeo da semana passada alcançou mais de 2.700 pessoas, se eu não me engano. Então, nós temos um alcance semanalmente grande através do YouTube. Então, você que recebe essa palavra no YouTube, curta e compartilhe. Compartilhe na sua página, compartilhe, mande para um amigo, compartilhe na página de alguém, né? Mande o link via WhatsApp para alguém. Certamente alguém também vai ser abençoado através daquilo que o Senhor nos dá nesse lugar. Amém? Ageu capítulo 2, verso 1 a verso 9. Diga comigo, tempo de recomeçar. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Amém? Você pode fechar os teus olhos um instante? Pai, eu quero nessa noite colocar, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor. Quero colocar, ó Deus, diante do Senhor o nosso coração. Quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Quero colocar diante do Senhor, ó Deus, cada pessoa aqui nesse lugar. Que o Senhor possa, de uma forma especial, ministrar, Senhor, ao nosso coração nessa noite. Fala conosco, ministra sobre nós, que, ó Deus, a palavra que será lançada, semeada, Senhor, ela caia numa terra fértil, Senhor, nos corações aqui nessa noite. E que o Senhor seja glorificado, e que o Senhor seja exaltado, e que as palavras, Senhor, dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, na Tua presença, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, tempo de recomeçar. Pode botar. Tempo de recomeçar. Eu quero conversar com você nessa noite sobre esse tema que
que para mim é algo muito especial. Tempo de recomeçar é algo que inspira de uma forma poderosa a minha vida. Esse tema para mim é um tema especial. Quantas vezes você já precisou recomeçar na sua vida? Quantas vezes você já precisou de um esforço para recomeçar na sua história? Talvez você está diante, quem sabe aqui hoje, de um recomeço. Talvez você, obrigado meu irmão, Deus te abençoe, viu varão? Talvez você está diante de hoje de um recomeço na sua vida. Talvez você hoje está diante de uma situação que te leve a recomeçar. A verdade é que recomeçar é muito mais comum do que nós imaginamos. É ou não é? Nós recomeçamos o tempo inteiro. Nós recomeçamos o tempo todo. Nós hoje estamos recomeçando uma nova semana. Toda semana nós recomeçamos uma nova semana. Então é muito mais comum do que você imagina recomeçar. Sabe aquele campeonato que o seu time perdeu? Não sei se tem francês aqui no nosso meio, mas eu estava torcendo para Portugal. Já declaro, estava torcendo para Portugal. Tadinho, nunca ganhado, tem que ganhar um dia. Mas sabe aquele campeonato que você tinha uma expectativa, o seu time foi lá, tinha tudo para ganhar, perdeu. Aí tem que fazer o quê? Recomeçar. Não dá para ficar a vida inteira chorando. Não dá para ficar a vida inteira se lamentando diante de algo que se passou. Recomeçar dá trabalho, mas vale a pena. Amém? Diga comigo, dá trabalho, mas vale a pena. Diga para o seu irmão, vale a pena recomeçar, meu irmão. Os recomeços da vida. Recomeçar no casamento. Recomeçar na família. Quantas vezes você precisa recomeçar em casa? Acertar os ponteiros e recomeçar. Falar de novo, falar diferente, falar mais uma vez. Quantas vezes você precisa recomeçar na vida profissional? Recomeçar nas suas finanças. Irmãos, a gente vive uma época em que pessoas que fizeram, ou que tiveram uma profissão e fizeram aquilo a vida inteira, talvez tenham que reaprender a fazer uma outra coisa agora, por conta da situação do nosso país. Talvez você conhece alguém que trabalhou num ramo a sua vida inteira, mas hoje, por conta da situação, se vê obrigado a recomeçar numa outra área. Talvez num outro negócio. Recomeçar em tempos difíceis. Recomeçar na saúde. Recomeçar na vida emocional. Recomeçar nos relacionamentos. Recomeçar na vida espiritual. Quem sabe você aqui, me ouvindo, já se decepcionou por muitas vezes, com muitas coisas na sua vida espiritual, não com Deus, mas de repente na igreja, de repente nos relacionamentos. Meu irmão, minha irmã, Deus te chama a um tempo de recomeço. Deus te convida nessa noite para recomeçar. Recomeçar após a dor do luto, recomeçar após a perda de um emprego, recomeçar após a crise, recomeçar após o fim de um sonho, recomeçar após uma mudança geográfica, recomeçar após uma enfermidade. É muito mais comum do que nós imaginamos recomeçar. A nossa vida, em muitos momentos, em muitas situações, é tomada por confusões, por abalos. E a gente se vê diante de situações assim, que ou nós recomeçamos, ou ficamos paralisados. Ou recomeçamos, ou ficamos nos lamentando a vida inteira. Diga comigo assim, o fim é um novo começo. Diga para o teu irmão assim, o fim não é o fim. Diga, o fim é um novo começo. O fim é o fim se você vê como fim. O fim pode ser um novo começo também. Você termina para começar. Alguma coisa terminou na tua vida? Sim, mas para começar algo novo. Amém? Não necessariamente o fim tem que ser o fim.
Para nós que conhecemos a Jesus, que entregamos a vida para Jesus, nem a morte é o fim para nós. Nem a morte é o fim para aqueles que reconhecem Jesus como Salvador. Porque nós vivemos na esperança da eternidade. A morte não dá a última palavra para aqueles que vivem a sua vida debaixo da esperança dos céus. Amém, meu irmão? Você é levado, você é convidado a recomeçar nessa noite. E eu quero situar você, antes de te dar alguns princípios para recomeçar. Nós estamos, como eu disse no início, recomeçando uma nova semana. Quem sabe essa palavra vai ser para você no dia de amanhã. Quem sabe essa palavra vai ser fundamental para a sua vida nessa semana. Você está aqui nessa noite, ou você já recomeçou, ou está recomeçando, ou vai recomeçar ainda em outras áreas da sua vida. Talvez você está aqui nessa noite me ouvindo e está no meio de um processo de recomeço. Talvez você ainda nem começou a recomeçar. Você ainda está vivendo a transição. Talvez você ainda está vivendo o vai e não vai. Será que é? Talvez você está na expectativa de recomeçar. Talvez você está aqui nessa noite, mas ainda não está vivenciando um recomeço. Já vivenciou, mas não está vivenciando agora. Mas meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa, essa palavra também é para você, porque ela vai te guardar e te assegurar no futuro. Então guarde essa palavra, porque é tempo de recomeçar. Com Deus sempre é tempo de viver novos começos na nossa vida. Com Deus sempre há uma possibilidade de recomeçar e de viver coisas novas e maiores que Ele tem preparado para nós. Você crê nisso? Amém? Então não é hora de ficar olhando para trás e chorando o que se passou. É tempo de recomeçar. O povo estava vivendo uma situação muito difícil. Só para te contextualizar, o tempo aqui, cronologicamente, do profeta Ageu, é um tempo de recomeço para o povo de Deus. Eles, por cerca de 70 anos, vivem o drama do exílio, exilados na Babilônia. Os persas conquistam a Babilônia e, um pouco depois, autorizam o povo a retornar a Jerusalém. E ao retornar a Jerusalém, eles se veem diante de uma situação muito difícil, porque a cidade está destruída, os muros estão derrubados, as portas da cidade estão queimadas, e o templo está destruído, em ruínas. Então, a ação do profeta Ageu é sobre a reconstrução do templo. Se você ler, e eu quero te estimular e te convidar, são apenas 2 capítulos, é um livro extraordinário, curtinho, lê em casa depois, lê numa sentada só, tá? Não fica lendo um versículo cada dia não, lê numa sentada só, são só 2 capítulos. Lê amanhã de manhã na sua devocional. Você vai ver que o tema aqui que norteia esse livro é a reconstrução do templo. Deus está dizendo para eles, olha, eu quero meu templo reconstruído, vão lá, reconstrua o templo, mas recomeçar dá trabalho. Recomeçar é mais difícil do que começar. Reconstruir, no meu entendimento, é mais difícil do que construir. Destruir é muito mais fácil do que reconstruir. É ou não é? É, ué. Com uma marretada você derruba um monte de tijolo ao mesmo tempo. Não é? Mas para construir é um tijolo por vez. Um de cada vez. Umzinho de cada vez, um por um. O processo é muito mais longo, às vezes muito mais cansativo e difícil. E o povo estava enfrentando essa dificuldade do recomeço. Algumas barreiras que esse povo enfrentou, que Ageu enfrentou. A primeira delas, por exemplo, é a indisposição. O povo não estava disposto a reconstruir. Por quê? Porque muitos estavam com o coração na Babilônia ainda. Muitos nem quiseram voltar, porque eles construíram vida na Babilônia. Eles construíram vida naquele lugar, e eles não voltam para Jerusalém. E os que voltam, voltam ainda com o coração lá. Nós estamos falando de jovens, muitas vezes, que nasceram na Babilônia, o coração dele está na Babilônia.
Não basta só dar uma ordem de reconstrução, o coração precisa se entregar a essa obra. Havia também frustração no povo, porque eles sabiam, ou melhor, no entendimento deles, esse novo templo não ia se comparar ao templo de Salomão, o primeiro templo. Se você vê, por exemplo, o verso 4, aliás, o verso 4 é uma outra dificuldade que eles enfrentam, mas se você ler, você vai perceber que o profeta Ageu demarca essa situação. Havia uma certa confusão na cabeça deles acerca do templo, do novo templo. E por fim, eles também, havia falta de prioridade. Por quê? Se você ver agora no verso 4 do capítulo 1, você vai ver que quando eles chegam, a prioridade que eles dão é para as casas deles. Eles vão reconstruir primeiro as suas casas, depois eles pensam no templo. E aí, há uma profecia, há uma declaração profética de Ageu, capítulo 1, verso 4, diz assim, apenas me ouça: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Quer dizer, o profeta Ageu ainda tinha que lidar com essa questão, daqueles que não estavam nem aí para o templo, nem aí para as coisas de Deus, eles queriam arrumar as suas vidas. Recomeçar é difícil, meu irmão, dá trabalho, mas vale a pena. Deus tem processos de recomeços para a sua vida e para a minha vida, amém? Deus tem processos de recomeço para a sua história, dá trabalho, mas vale a pena. E eu quero te dar, nessa noite, alguns princípios, baseados nesse texto. Se você tiver uma caneta, você anota, eu vou projetar ali, para que você tenha mais clareza do que eu estou dizendo, mas eu quero te dar alguns princípios, para você viver recomeços na sua vida. Alguns princípios que vão te ajudar em processos de recomeço em áreas da sua vida. Primeiro, tenha clareza de que Deus está presente nesse processo. A primeira coisa que você precisa saber para viver recomeços na sua vida é se Deus está presente nesse processo que você quer iniciar. Olha comigo, o verso 4 diz assim, verso de número 4, deu Tite aí, passa para mim, vai passando para mim por favor. Verso 4, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Diga comigo, Ele está comigo. Olha o que o Senhor diz através do profeta Ageu. A primeira coisa que eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite é: se você quer recomeçar, tenha clareza de que Deus está com você. Tenha clareza de que Deus está conduzindo esse processo de recomeço na sua vida. Por quê, pastor? Porque você pode estar vivendo um recomeço sem Deus. Porque você pode estar iniciando um recomeço sem a aprovação de Deus. Quando o profeta vai para Jerusalém e vai profetizar ao povo que está lá, para recomeçar, para reconstruir o templo, ele dá uma declaração da parte do Senhor. Declara o Senhor, eu estou com vocês. Ou seja, ele quer passar para o povo a segurança de que essa obra é uma obra que o próprio Deus mandou realizar. Algo que você precisa saber, preste atenção, mais importante do que realizar ou almejar realizar alguma coisa, é ter convicção de que Deus estará com você nesse projeto. Mais importante do que fazer ou começar a fazer alguma coisa, é ter a convicção e a certeza de que Deus está direcionando a sua vida. Isso é mais importante do que fazer, meu irmão. Porque você pode começar a fazer alguma coisa e Deus não está direcionando você para isso. Você pode começar a fazer alguma coisa e Deus não está abençoando a sua vida para isso. Você vai perder tempo. Você vai, ou melhor, você não vai viver aquilo que Deus tem para você na sua totalidade. Por que nós precisamos ter certeza da presença de Deus? Jeremias, capítulo 29, olha o que diz esse texto. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano,
planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Isso nos mostra porque nós precisamos da presença de Deus nos nossos recomeços. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Você está num processo de recomeço na sua vida? Antes de qualquer coisa, tenha clareza de que Deus está presente nisso. Você já perguntou se Ele está? Ah, pastor, estou sentindo que Ele está. Não, você tem que ter clareza. Você tem que ter convicção. Sinais claros. Se Deus está presente, Ele vai te dar sinais claros. Amém? Porque às vezes nós somos muito levados pela nossa ansiedade de fazer alguma coisa, de começar, de fazer. Eu estou parado. Eu tenho que refazer, eu tenho que recomeçar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E a gente sai muitas vezes fazendo sem ter clareza que é Deus que está direcionando. Às vezes a gente fica vislumbrado pelos resultados, não é? Pelos resultados que isso pode nos trazer. E a gente não tem clareza de que Deus está direcionando ou não a nossa vida. Busque, meu irmão, minha irmã, mais pela bênção da presença de Deus nos seus recomeços, do que a presença de bênçãos nos seus recomeços. Pegou aí? Busque mais pela bênção da presença de Deus, do que a presença de bênçãos na sua vida. O que você precisa buscar mais do que os resultados é a convicção de que se Deus está com você. Não adianta nada se você inicia um processo de que Deus não está gerando e aprovando as suas atitudes. Então diga comigo, eu preciso de clareza de que Deus está presente no meu processo de recomeço. Amém? Segundo princípio, desenvolva uma atitude vibrante. Diga comigo, atitude vibrante. Olha o que diz o verso 4 e 5. Diz assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra. Verso 5. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Atitude vibrante. Não dá para recomeçar. Vamos lá, né? Vamos ver. Vamos ver o que dá. Não sei muito bem se é isso mesmo, mas vou fazer. Você já recomeçou perdendo, meu irmão. Você já recomeçou perdendo. Se você pensa em recomeçar dessa forma, é melhor que nem comece. Eu vou ver o que dá. Quando acontecer, eu penso no que eu faço. Eu vou dar um jeito, vou assim mesmo, vou desse jeito. Não! Para recomeçar, você precisa de uma atitude vibrante. Você precisa de coragem. Você e eu, nós precisamos ter convicção de que nada pode nos parar. Veja bem, esses princípios são contínuos. Se você tem clareza que Deus está no processo, então tenha coragem. Se você tem clareza que Deus está direcionando a sua vida, então tenha uma atitude vibrante. Desenvolva uma atitude vibrante na sua história. Desenvolva uma atitude vibrante. Não seja parado pelo medo, pela dor, pelo desânimo, pela fraqueza, pela incredulidade ou pela dúvida. Por que eu estou dizendo isso? Porque o povo que estava ali para fazer aquela obra, a impressão que me dá é que eles estavam desanimados. A impressão que me dá, olha só o que o profeta diz: coragem, Zorobabel. Zorobabel era o líder, o governador de Judá. E ele vira para o sumo sacerdote: coragem, Josué. Depois ele diz: coragem para o povo, ao trabalho. Me dá a ideia de alguém que está tentando, empurrar as pessoas. Isso me dá, então, a ideia de pessoas que estavam desanimadas. Se você quer recomeçar algo na sua vida, você precisa de uma atitude vibrante. Não pode recomeçar de qualquer forma.
Não pode deixar a vida te levar não, meu irmão. Essa moda Zeca Pagodinho está por fora. Esse negócio de vida levar, a vida leva eu, está por fora. Você precisa de uma atitude vibrante. Você precisa desenvolver na sua vida coragem para recomeçar. Recomeçar dá trabalho, mas vale a pena e é preciso de coragem. Não dá para recomeçar de qualquer forma. Não dá para recomeçar de qualquer maneira. Não dá para recomeçar com qualquer ânimo. Tenha coragem. Recuse-se. Olha o que o Bill Johnson disse. Esse cara é fantástico. Quando você vê livro do Bill Johnson, compre. É um dos pastores de uma das igrejas mais influentes do mundo. Hoje. Não das maiores, mas das mais influentes. E é um cara que tem me influenciado muito. Ele diz assim: recuse-se a aceitar em sua mente um único pensamento sobre a sua vida que Deus não tenha para você. Recuse-se a aceitar em sua mente um único pensamento para a sua vida que Deus não tenha para você. Olha que coisa brilhante, que muitas vezes a gente se perde. Você não é o que você acha que é, o que a sua mente produz. Você é o que Deus diz que você é, meu irmão. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Então, meu irmão, minha irmã, coragem, atitude vibrante. Amém? Quantos são corajosos aqui? Deixa eu só explicar para você uma coisa. Quando eu falo de uma atitude vibrante, de coragem, eu não estou falando de ausência de medo. Ok? São duas coisas bem diferentes. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vou mexer com as mulheres aqui. A mulherada está em casa, sozinha, ok? O maridão está trabalhando, está viajando, e ela sai da cozinha e tem um dinossauro chamado barata no seu sofá. E é aquelas voadoras ainda. Hein? Tem mulher aqui que tem medo de barata? Tem? Levanta a mão aí, se mostra. Oh, tem algumas. Tem homem que tem medo de barata? Oh. Não vai falar, né? Tá bom, tudo bem, amém. Mas vamos supor que está lá a baratona. Está sentada no seu lugar, você saiu tomar uma água na cozinha, você volta. O fato é que ela sempre esteve ali, mas você não viu. Mas agora que você viu, Jesus amado, você não fica em paz. Sabe o que é coragem? Sabe o que é atitude vibrante de coragem? Não é a ausência de medo da barata, não. É você enfrentar a barata apesar do seu medo. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Isso é uma atitude vibrante de coragem. Apesar do profundo medo que você tem daquele dinossauro, tem umas que parecem um cachorro, né? Tem umas que parecem misericórdia. E aquelas que são corajosas, você vai assim, ela vem até você, abusada. Coragem é você enfrentá-la apesar do medo que você está sentindo dela. Isso é coragem. Atitude vibrante de coragem não é ausência de medo, não é ausência de dor, não é ausência de incerteza. Atitude de coragem é não ser parado pelo medo. Atitude vibrante de coragem é não ser parado pela dor, é não ser parado pela incerteza, é não ser parado pela tristeza. Para recomeçar, é preciso desenvolver uma atitude vibrante. Amém? Que todo pensamento de atitude de opressão, prisão, medo, escassez, fracasso, derrota, que todo pensamento de dúvida, de incredulidade, seja vencido na sua vida e na sua história por atitudes vibrantes de coragem. Você recebe aí? Amém? Que não haja nenhum pensamento de escassez, que não haja nenhum pensamento de derrota, que não haja nenhum pensamento de medo, de opressão, de prisão, que te paralise diante de uma situação que o próprio Deus está direcionando você. Se Deus já aprovou, se Deus direcionou, desenvolva uma atitude vibrante em frente ao seu medo, em frente à sua dor, em frente à sua dúvida, em frente à sua escassez, e vai na direção que Deus está impulsionando e direcionando a sua vida.
botei no Facebook essa semana algo que Deus me deu nessa palavra. Deus sempre terá uma palavra vibrante ao seu coração, a fim de gerar uma atitude vibrante em sua vida. Deus sempre terá uma palavra vibrante ao seu coração, a fim de gerar uma atitude vibrante em sua vida. Amém? Vou te provar isso. Onde está isso, pastor? Josué, capítulo 1, versos 5, 6 e 9. Você conhece a história de Josué? Josué, capítulo 1, versos 5, 6 e 9. Muda para mim aí, filhinha, por favor. Olha o que diz esse texto, fantástico, extraordinário. Vou explicar o contexto. Moisés havia morrido, Moisés havia findado a sua missão, até então, morreu, e agora tudo estava nas contas de Josué. Só que havia um porém ali. Junto com a missão de Josué, surgiu o medo, surgiu a dúvida, surgiu a incredulidade. É assim quando a gente recomeça, não é? A gente não sabe se vai dar certo, é ou não é verdade? O recomeço nos dá uma sensação de incerteza muitas vezes. Junto com Josué, junto com a missão que Deus deu a Josué, surgiu o medo. Porque às vezes não dá para controlar se vamos sentir ou não medo. Sentimento, não dá para controlar. Mas você pode controlar não ser paralisado pelo medo. E a atitude vibrante, ela confronta o seu medo, a sua dor, as suas dúvidas, as suas incertezas. E olha como a palavra de Deus, uma palavra vibrante do Senhor, gera uma atitude vibrante na nossa vida. Josué capítulo 1, verso 5, diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Verso 9: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Uma palavra vibrante ao seu coração gera uma atitude vibrante em sua vida. Amém? Quantos aqui, diante de uma palavra dessa, foram impulsionados? Quantos aqui, diante de uma palavra dessa, receberam assim um bálsamo? Quantos aqui? Hein? Todas as vezes que uma mentalidade de escassez, de desânimo, de medo, de angústia, de covardia, de incredulidade brotar, surgir na sua vida, confronte com a palavra vibrante que o Senhor tem para você. Confronte com a palavra vibrante que o Senhor tem para você. E essa é uma delas. É apenas uma. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Ninguém conseguirá resistir a você. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Glória a Deus! Você está com algum medo? Alguma coisa está acontecendo na sua vida? Diante de uma incerteza, diante de uma angústia? Receba a palavra vibrante do Senhor nessa noite. Receba aquilo que Deus tem para você. A segunda coisa, então, é desenvolver uma atitude vibrante. Desenvolva uma atitude vibrante. Terceiro princípio, para viver recomeço. Você vai precisar me ajudar, tá, filha? Vença a tentação da independência. Diga comigo, eu preciso vencer a tentação da independência. Veja comigo o verso 2. Olha o que diz lá. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel,
em algumas traduções está Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Deixa eu dizer uma coisa para você, grava isso, ninguém recomeça nada sozinho. Ninguém recomeça nada sozinho. É um grande mito você achar que você sozinho dá conta da tua vida. É um grande mito achar que você sozinho vai conseguir viver tudo que Deus tem para você. Ninguém recomeça nada sozinho. Uma terceira coisa, então, para você viver recomeço na sua vida, é vencer a tentação da independência. Porque a independência é uma tentação. Por quê, pastor? Porque nós somos, muitas vezes, tentados a caminhar sozinho. Nós, por vezes, somos tentados a dar conta sozinho das nossas questões. Quantas vezes você estava passando, não precisa responder não, passando por uma angústia profunda, um problema profundo e você não conversou com ninguém? Não, vai passar, eu vou dar conta. Hein? Quantas vezes? Quantas vezes, e eu não daria como contá-las, minha esposa chega para mim e diz assim, ó, o que está acontecendo? Eu falo, não, meu bem, está tudo bem. Mas parece que a mulher conhece a gente, né? O olhar diferente ela conhece. Eu falei, não, o que está acontecendo? Eu falei, não, meu bem, está tudo bem. Sabe aquele negócio de querer sozinho, de querer absorver sozinho, de querer viver sozinho? E muitas vezes nós somos tentados a isso. Em outras palavras, Deus está dizendo ao povo que não tem como reconstruir o templo sozinho. Não era só o sumo sacerdote, não era só o governador, era o governador, o sumo sacerdote e o restante do povo. Ou seja, para recomeçar, para reconstruir, para fazer algo grande na sua vida, você precisa mais de um, você precisa de pessoas. Não dá, irmãos e irmãs, para a liderança da igreja sonhar com uma coisa e a igreja sonhar com outra. A igreja não tem sonhos independentes. A igreja tem sonhos que Deus gera no altar, para você viver os sonhos de Deus, para você viver a agenda de Deus. Deus gera sonhos no altar, através da sua liderança, para que você e eu, nós possamos viver os sonhos que Deus tem para essa igreja, nessa cidade. Agora, não dá para a gente sonhar de um lado e a igreja sonha do outro. A Bíblia fala que uma casa dividida, ela não subsiste. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 e 10. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falava isso para a nossa classe de TDM na semana passada. Não confunda solitude com solidão. Diga comigo, solitude é uma coisa, solidão é outra coisa. Solitude é uma bênção, solidão é uma prisão. O que é solitude, pastor? Solitude é aquele momento, muitas vezes, que você fica sozinho, que você precisa ficar sozinho. Que você faz uma reclusão estratégica. Sabe aquele momento que você precisa pensar, você precisa orar, é você e Deus, sabe? Você precisa conversar com Deus, você precisa conversar com você mesmo, você precisa rever a sua vida. Jesus, por várias vezes, praticou a solitude. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Mateus capítulo 14, verso 13, quando ele recebe a notícia que João Batista morre, amigo profundo dele, ele amava João Batista, a Bíblia fala que ele pega um barco e vai para um lugar deserto sozinho. Ele estava no meio de uma multidão, ele sai daquela multidão e pega o barco e vai sozinho. Ele vai pensar, ele vai viver o luto dele. Jesus viveu o luto dele. Então a solitude é uma bênção. Só que ela tem um tempo determinado, ela tem um prazo. Ok? Ela tem um prazo. A solidão é uma prisão. Solidão é aquela decisão de viver sozinho.
não é só uma retirada. Solidão é você viver sozinho, é você chorar sozinho, é você sonhar sozinho. Isso é solidão. Você pode estar no meio de muitas pessoas e ser uma pessoa só. Mas não é porque ninguém te olha. Não faz esse papel não, por favor. Ninguém te olha, ninguém te lembra de você, ninguém... Não é isso não. É porque você escolheu não ser olhado por ninguém. É porque você escolheu viver uma vida sozinha. Provérbios 18, 1 e 2. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo. Quem rejeita todos os bons conselhos, que rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Erwin McManus diz o seguinte: você não pode aproximar-se de Deus e permanecer distante dos outros. É uma ilusão, meu irmão, minha irmã, você achar que sozinho vai dar conta. Para recomeçar, você e eu, nós precisamos vencer essa tentação. A igreja é uma rede de relacionamentos, amém? Amém, irmãos? A igreja é uma rede de relacionamentos. Sabe o que precisa de nós aqui? Interdependência. Ou seja, nós sermos não dependentes do outro. No sentido seguinte, eu falava aqui em alguns dos cultos essa semana, você vive pendurado na oração do outro, você vive pendurado na experiência do outro, você nunca tem as suas experiências. Não dá para ser dependente do outro. Mas não dá para ser independente. O que você tem que ser? Interdependente. Ou seja, nós precisamos, como uma rede de relacionamentos, nos relacionar na igreja. A igreja é uma rede de relacionamentos, não perfeita, mas é uma rede de relacionamentos. Gente precisa de gente. Procure uma célula, procure um discipulador. Procure alguém que você possa conversar, alguém que você possa se abrir. Viva a bênção saudável de um relacionamento saudável e inspirador. Viva isso, viva a bênção de um relacionamento que vai levantar você, que vai elevar você. Quem é a pessoa hoje que você abre o seu coração? Ah, pastor, abre o coração com a parede. Eu converso com a parede, com o espelho. Em alguns momentos é bom conversar com o espelho, mas não dá para ficar só conversando com o espelho. Porque o espelho não vai dizer para você exatamente algumas coisas que você precisa ouvir, se bem que ele diz muitas verdades, né? O espelho diz muitas verdades. Mas a verdade é que, muitas vezes, você pode até enganá-lo, você pode quebrá-lo, você pode jogar ele pela sua janela. É necessário a gente ouvir algumas verdades. E para isso, só gente do nosso lado. 1 Coríntios 12, verso 12. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Essa é a igreja do Senhor. Pastor, eu já me decepcionei muito na igreja. Pastor, eu já abri a minha vida e a pessoa foi lá e jogou no ventilador. Meu irmão, minha irmã, tenha muito cuidado com quem você abre a sua vida. Mas não se esconda atrás da desculpa de que alguém disse da sua vida. Você precisa ter cuidado com quem você abre a sua vida. Não vai abrir na sua vida com todo mundo não, viu? Por favor. Tem pessoas que nem conhecem direito, chega ali e já conta tudo. Aí, cruza com outra pessoa, já conta tudo. Já abre tudo, coisas íntimas, pessoais. E depois não quer que a vida seja estampada? Tenha cuidado. Deus vai te dar as pessoas certas. Deus vai te dar as pessoas exatas para você fazer isso. Agora, você precisa, e eu também, nós precisamos estar dispostos a viver essa agenda do relacionamento. Quer reconstruir? Quer recomeçar? Então, vença a tentação da independência. Quarto lugar, entenda que todo recomeço carrega uma finalidade: a glória de Deus. Amém? Diga comigo, todo recomeço é para a glória de Deus. O que Deus está dizendo através do profeta, verso 7, encherei esse templo de glória, diz o Senhor, encherei esse templo de glória.
a função principal de levantar um novo templo, de recomeçar aquela vida em Jerusalém, é que a glória do Senhor fosse estabelecida naquela cidade e naquele lugar. Toda a glória precisa ser dada ao Senhor. Toda a glória da sua história, da sua vida, precisa ser devolvida ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Você quer recomeçar para quê? Para que teu nome apareça? Qual é o projeto que a sua vida está enganjada? O que vai aparecer? O teu nome? A evidência vai ser de quem? Vai ser sua ou vai ser do Senhor? Para recomeçar e não se desviar, para recomeçar de uma forma correta, para recomeçar debaixo da vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, dê toda a glória ao Senhor Jesus. Ele merece toda a glória, toda a honra, toda a glória precisa ser dele. Amém? Nenhum projeto, nada pode ser para você mesmo, nada pode ser para que o seu nome apareça, nada pode ser para que a sua marca apareça, nada pode ser para que você apareça. Tudo precisa ser para evidenciar a glória do Senhor. Ele merece ser adorado, Ele merece ser exaltado, Ele merece ser glorificado. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo é tudo. Diga para o seu irmão assim, ó, tudo é tudo, meu irmão. Tudo é tudo. E eu termino com o quinto princípio para a sua vida nessa noite. Tempo de recomeçar, para viver novos começos. Encare esse novo tempo como uma oportunidade de se vivenciar coisas maiores. Diga comigo, esse novo tempo é uma oportunidade para eu viver coisas maiores. Amém? Lembre-se do que eu disse, que para recomeçar, para viver um novo momento, é preciso uma atitude vibrante. Se você recomeça já pensando que vai ser pior do que o outro tempo, então, por favor, você já está perdendo. O time que entra em campo achando que vai perder, ele já perdeu. Ah, se eu ganhar é lucro, porque eu... Não, já perdeu. Já era. Mesmo que você ganhe, você perdeu. Perdeu. A vitória não vai ter aquele sabor. Perdeu. A questão é que esse novo tempo, o novo tempo de Deus para as nossas vidas, é uma grande oportunidade de viver coisas maiores. Olha que diz o verso 9, a glória desse novo tempo será maior do que a do antigo. E diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, minha irmã, o povo ali está tomado de saudosismo. Sabe o que é saudosismo? Saudade do passado. Existem pessoas saudosistas em todo lugar, não é? Que não conseguem viver o que Deus está gerando, tem saudade do passado. Ah, mas eu tenho saudade daquele tempo. Não é errado ter saudade, é errado você ser saudosista, você reverenciar o seu passado, você ficar preso lá atrás. O saudosismo, ele tem saudade, ele fica acorrentado, ele fica preso àquilo que foi, àquilo que passou e que não vai viver mais. O saudosista, ele não consegue viver aquilo que Deus está gerando na sua vida hoje. Se você quer viver um novo tempo, se você quer viver recomeços na sua história, meu irmão, minha irmã, encare então esse momento como uma oportunidade de viver coisas maiores. Eu gosto da frase de que o melhor está por vir. Eu gosto dessa frase. Algumas pessoas criticam essa frase, né? Mas porque tiram ela do contexto. É claro que Jesus já deu o melhor, é claro que Ele morreu na cruz, e a gente já recebeu o melhor, amém, glória a Deus. Mas eu não estou dizendo nesse sentido. Eu estou dizendo que essa frase me livra do saudosismo. Quando eu digo que o melhor está por vir, eu estou dizendo que amanhã eu vou viver coisas melhores do que eu vivi hoje. Amém? E aí eu não sou impulsionado a ficar preso no que eu vivi hoje. Eu vivi hoje, amém, é a experiência do hoje. Mas amanhã eu quero viver uma experiência nova com o Senhor, maior ainda.
No dia seguinte eu quero correr atrás de outra. No outro dia eu quero buscar mais. No outro dia eu quero buscar mais e mais e mais e mais e mais. Porque Deus sempre tem coisas maiores e melhores para mim. Existem coisas maiores e melhores adiante do que você viveu lá atrás. Existem coisas maiores e melhores adiante do que você já viveu, do que você já ouviu, do que Deus já liberou sobre a sua vida, e assim vai. Encare então esse novo tempo com uma oportunidade, com uma esperança de viver coisas maiores. Deixe o seu passado no passado, deixe tudo que você viveu de fracassos, de derrotas, tudo que não deu certo na sua vida lá para trás. Porque Deus quer gerar um novo tempo. Amém? Deus quer gerar um novo tempo. Quando nós falamos de recomeçar, nós falamos de um novo tempo. Acredite, Deus está mais interessado no seu futuro do que no seu passado. O seu passado, você não pode mudar mais. E Deus está mais interessado no seu futuro do que no seu passado. Existe uma frase que me inspira muito, diz o seguinte: não existe nada que você possa fazer para mudar o seu passado. Todavia, suas decisões e posturas no presente vão fazer o seu futuro. Suas decisões e posturas no presente vão fazer e refazer o seu futuro. Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em minha vida, aquele que começou a boa obra em vocês, é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quantos creem nisso? É tempo de recomeçar. Não se prenda àquilo que não deu certo. Não se prenda àquilo que passou. O que passou, passou. É hora de viver coisas maiores. É hora de viver coisas novas. É hora de viver coisas melhores. E como eu disse aqui hoje, o melhor não é necessariamente o que você espera. O melhor é o que Deus quer gerar na sua história e na sua vida. O melhor é o que Deus quer fazer. Amém? Vamos ficar de pé. É tempo de recomeçar. Que dia, pastor, que nós recomeçamos? O dia se chama hoje. O dia se chama agora. O momento se chama esse. Talvez você não está nem diante de um recomeço. Talvez você não está nem diante de um momento novo na sua história. Quem sabe você não está nem esperando isso. Não sei, quem sabe você está até acostumado com a sua vida. Então quem sabe hoje é um dia de você começar a sonhar com coisas novas. Quem sabe hoje é um dia de você começar a sonhar com momentos novos, maiores do que você já viveu até aqui. Quem sabe você passará por uma transição na sua vida que você ainda nem sabe. E Deus te liberou essa palavra nessa noite para que você, ao chegar esse momento de transição, você já estivesse convicto e preparado. Porque Deus nos prepara antes, não é verdade? Tem coisas que acontecem na nossa vida e quando ela chega, parece que a gente já está meio que preparado para isso, não é? Não tem uma sensação assim? Eu creio imensamente que Deus vai trabalhando na nossa vida antes. Eu creio nisso, eu creio mesmo. Eu creio que Deus vai gerando coisas assim na nossa vida. Quem sabe essa palavra não é para agora, mas quem sabe é algo que ainda depende de algumas coisas. Quem sabe você ainda precisa vivenciar algumas coisas,
Mas essa palavra foi liberada sobre a sua vida hoje e agora, para te preparar para coisas maiores que vem pela frente para você viver. Para quando chegar, você já está ciente daquilo que Deus já está gerando na sua história e na sua vida. Amém? Quando você recebe essa palavra?